Perdão para quem vai assistir a aula depois, eu esqueci de gravar o começo, mas vamos seguir daqui. Espera aí. Deixa eu achar o grifo aqui. Cadê o máximo que podemos compreender? Aqui. O máximo que podemos compreender é que o divino significado para determinada sociedade, ou que esta ou aquela sociedade considera como divino. Eis aí o limite que um professor não pode ultrapassar enquanto ministra uma aula, o que não quer dizer que se tenha assim resolvido o imenso problema vital que se esconde por detrás dessas questões. Quando você vai estudar religião, e o Weber estuda a religião, como eu falei para vocês, o máximo que você pode entender a partir da perspectiva do Weber é qual o sentido do divino para aquela determinada sociedade, ou como aquela sociedade entende o que ela entende por divino. Mas não dá, aí é o limite que o professor não pode ultrapassar. O que não quer dizer que se tenha resolvido o imenso problema que se esconde por trás dessas questões. Qual é o melhor mundo? Qual é o sentido do mundo melhor para todos nós? Isso é uma pergunta muito essencial e muito importante, mas a ciência não responde isso. Entra, então, em jogo poderes outros que não de uma cátedra universitária. Fala... Opa, parou de compartilhar? Ah, é. Deixa eu voltar lá. Não. Janela errada. Aqui. Que homem teria a pretensão de refutar cientificamente a ética do sermão da montanha? Ou, por exemplo, a máxima não opõe a resistência ao mal ou a parábola do oferecer a outra face, né? Que é aquela parábola de dê a outra face quando alguém te bater na parábola cristã. O que ele está dizendo é que a ciência, ao mesmo tempo, ela não refuta o pensamento religioso. É isso uma coisa importante que alguns de vocês acho que não perceberam tão bem na explicação do Weber. Não é que a ciência ela desmente a religião. Não é que a ciência refuta a religião ou acaba com a religião. A ciência ela simplesmente oferece uma explicação alternativa para o funcionamento do mundo. E, nesse sentido, ela, de fato, refuta a religião. Porque a religião também oferece uma explicação sobre como funciona o mundo. Só que a ciência só consegue refutar a religião nesse ponto. Quando se discute o sentido do mundo, ou o bem ou o mal, Deus e o diabo, a religião não oferece uma refutação. A ciência não oferece uma refutação à religião. Mas a ciência ela faz uma coisa mais complicada para a religião, que é separar o pensamento do ser do pensamento do dever ser. O pensamento de como as coisas funcionam do pensamento de como as coisas deveriam funcionar. Ela divide essas duas coisas. A ciência só se propõe a explicar um lado da moeda. Mas, ao fazer isso, ela demonstra para toda a sociedade que você consegue explicar só um lado da moeda sem precisar do outro. E, ao fazer isso, você enfraquece realmente o discurso religioso ou o discurso político. Porque você mostra, olha, eu não preciso acreditar em Deus para conseguir criar um avião e voar ao redor da Terra. Eu não preciso do pensamento religioso para isso. E a explicação que o pensamento religioso oferece está errada. Mas a ciência não consegue desconstruir a discussão sobre certo e errado, que está inerente a todo o pensamento religioso. Porque ela não se propõe a fazer isso, ela não consegue fazer isso. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Né? Não é que a ciência acabou com a religião. Nesse sentido de discutir o certo e errado, a ciência não trabalha esse problema. Né? Então, é uma limitação da ciência aí. Espera aí, deixa eu... Fala. Puti. Então, professor, é que ontem eu estava falando sobre isso com meu namorado em relação a crenças antigas e por que elas eram importantes. Em relação à religião, acho que a importância dela era essa certa moral que hoje a gente entrega para o mundo em relação ao que é certo e errado.
E o pessoal acha que a ciência quer refutar essas coisas, mas na verdade não, eles só querem explicar as coisas, os fenômenos que acontecem no mundo e fora do mundo, entendeu? Exatamente. Só que quando a ciência ela faz isso, ela derruba um pouco a religião no sentido de que ela oferece uma explicação que é diferente da explicação que as religiões dão e davam e deram sobre como é que o mundo funciona. Né? A ciência vai mostrar, olha, o mundo não funciona desse jeito, ele funciona de outro jeito. Se isso Não, tem a ver com Deus ou não, eu não sei, mas ele não funciona do jeito que a Bíblia fala. Né? Os Uhum. dinossauros não subiram na Arca no de meu Noé caso, e tal. eu prefiro ir pro caminho mais lógico, não sou fã de Fala, João. religião. Deixa o João falar. Fala, João. Porque, no caso, a religião em si, alguns líderes, nesse sentido, de acordo com a interpretação deles, era de forma educativa, né? Algo educativo e didático, assim, para as pessoas. Olha, se tu fizer isso, acontece isso. Mas aí a ciência vem e diz que não acontece desse jeito. Não é porque, sei lá, eu aprontei que vai dar em alguma coisa, entendeu? Exatamente. Não é porque eu sou uma pessoa ruim que eu vou me dar mal na vida, por exemplo. Vide Trump. Enfim, são questões diferentes. Existe uma outra forma de discutir a moral e o certo e o errado que não está no marco religioso, tá? A gente vai ver mais para frente. É o direito. O direito laico, ele é uma forma de pensar o certo e o errado, o justo e o injusto, que não passa necessariamente pelo pensamento teológico, pelo pensamento religioso. Até porque vocês vão ver isso com a quebra com o justnaturalismo. O justnaturalismo fazia isso, é uma corrente filosófica do direito que existiu até a modernidade. No justnaturalismo, você conecta a religião ao pensamento, ao direito. Inclusive, é assim que até hoje funcionam os estados islâmicos, né, que adotam a Sharia. Você tem uma conexão direta entre o Corão e o direito. Numa sociedade laica, em tese, você não tem essa conexão. Apesar de que, se o juiz que está julgando o seu caso for uma pessoa religiosa, aquela forma de pensar o certo e errado vai, de alguma maneira, conectar-se com a forma como ele vai pensar o direito. Não tem como isso não acontecer. Né? E a maioria dos juízes são pessoas que não são ateias, então elas vão, de alguma maneira... Isso vai influenciar o pensamento deles. Mas, em tese, em teoria, o direito ele fornece uma ferramenta de pensar o certo e o errado sem necessariamente estar conectado com a ideia de religião. Isso deu uma crise grande porque isso pode levar no extremo ao positivismo jurídico, que foi a justificativa do nazismo, em última análise. Tá? Eu já falei para vocês na primeira aula sobre o julgamento de Eichmann, onde a resposta do Eichmann para as perguntas que a acusação fazia para ele em Jerusalém era: eu estava seguindo a minha lei. Eu fiz as coisas como estava na lei alemã. Quem são vocês agora para virem me questionar? Né? Eu fiz as coisas de acordo com o meu país, o que o meu país mandava, dentro das regras do direito. Né? Como não existe uma moral acima do direito no positivismo, você não tem como criticar de maneira normativa e ética o direito positivado, o direito posto. E aí vai dar a crise do positivismo e vão surgir os pós-positivismos. A gente vai estudar na área do direito. Eu só quis pontuar para vocês que a religião não é a única forma de pensar a moral, tá? Hoje em dia. Você tem o mundo do direito que também pensa o problema da moral, não necessariamente em conexão com a religião. E a política também está preocupada com problemas de certo e errado, portanto, ela está preocupada com problemas de moral. Né? Como eu disse para vocês, quando a direita coloca como um valor ético, moral, ajudar os mais necessitados, dividir a riqueza da sociedade para todos, ela está se colocando uma questão de justiça, uma questão de moral, ética, né? E política. Então, a política também faz necessariamente essa discussão, não é só a religião. Por isso que, para o Weber, essas coisas todas trabalham o mesmo problema. Tanto a religião, quanto a política, quanto o direito trabalham o mesmo problema, que é o problema dos fins. A ciência está preocupada com o problema dos meios, não dos fins. Deixa eu ver onde eu parei aqui, peraí. Página 44. Está perto, faltam 3 páginas só. Aqui eu pulei um pouco. O professor que sente a vocação de conselheiro da juventude e que frui da confiança dos moços deve desempenhar esse papel no contato social de homem para homem. Ou seja, se um dia vocês quiserem saber conselho de vida, me perguntem fora da sala de aula. É isso que ele está dizendo.
Se ele se julga chamado a participar das lutas entre concepções de mundo e entre opiniões de partidos, deve fazê-lo fora da sala de aula, deve fazê-lo em lugar público, ou seja, através da imprensa, em reuniões e associações, onde queira. É, com efeito, demasiado cômodo exibir coragem num local em que os assistentes e talvez os oponentes estão condenados ao silêncio. É uma covardia enorme. Para o Weber, um professor defender uma opinião política em sala de aula, porque, ele, em tese, ele sabe mais que todo mundo ali dentro. Então, pessoas que terem uma opinião contrária estão condenadas ao silêncio, elas não podem criticar o cara, entendeu? É um problema para o Weber isso. É um problema que se dá entre você misturar ciência com política em sala de aula. Agora vem uma parte grande, mas importante, porque é aqui que ele resolve o problema dele, que não é necessariamente nosso problema, tá? Eu gosto desse texto para mostrar para vocês a relação entre ciência e pensamentos místicos, religião, política, tudo isso que a gente está, direito, tudo isso que a gente está conversando. Mas o problema do Weber não é esse no texto. O problema do Weber é qual é o valor da ciência, tendo em vista que a própria ciência é um processo avalorativo. Esse é o problema central do Weber no texto, tá? Que ele usa o Tolstói para falar lá atrás. O Tolstói diz que a ciência não tem valor nenhum, porque a ciência destrói todos os valores, então ela não tem valor nenhum. O Weber não vai aceitar a resposta do Tolstói, ele vai procurar uma resposta dele. E é aqui nessa parte do texto que ele responde o problema dele, tá? Mas não é, vou repetir, não é o que mais me interessa nesse texto. O que mais me interessa nesse texto é mostrar para vocês essa distinção entre ciência e as outras formas de pensar o mundo. Mas vamos aqui ver agora, então, qual é a resposta que ele dá, né, para o problema dele. Após tais considerações, os senhores poderão dizer: se assim é, qual, em essência, a contribuição positiva da ciência para a vida prática e pessoal de uma pessoa? Essa pergunta levanta, de novo, o problema do papel da ciência. Então, o que a ciência... Qual é o sentido da ciência? Né? Qual é a vocação do cientista? Por que a ciência tem um valor em si mesma e não... Né, enfim, essa é a pergunta central dele. Ele não acha uma resposta muito boa, não, tá? Em primeiro... Quer dizer, muito boa assim, muito satisfatória. Em primeiro lugar, a ciência coloca naturalmente à nossa disposição certo número de conhecimentos que nos permitem dominar tecnicamente a vida por meio da previsão. Tanto no que se refere à esfera das coisas exteriores, como ao campo da atividade dos homens. Os senhores replicarão: afinal de contas, isso não passa do comércio de legumes do jovem norte-americano? De acordo, ele concorda. Né? Essa parte do comércio de legumes está lá atrás. Ele vai falar, diferenciar a ciência como ela é feita nos Estados Unidos da ciência alemã, da ciência europeia. E realmente tem uma diferença. O americano ele é muito pragmático, ele é muito prático, as coisas têm que servir para alguma coisa. Ele não está tão preocupado com achar a fundamentação última das coisas, né? Como as coisas são, porque elas são. Mas para que serve? Por que eu estou aprendendo isso aqui? Vai me servir de quê? Então é isso. Aí ele fala, isso daí o professor, nesse sentido, ele fala lá atrás, a relação dele com o estudante é a mesma relação do vendedor de batata com a pessoa que vai na feira comprar batata. O estudante vai lá para aprender como é que as coisas funcionam, para aquilo servir para ele intervir no mundo, né? Para ele conseguir um emprego, para ele ganhar dinheiro lá na frente, coisas desse tipo, coisas bem pragmáticas. Então, aí, qual é o sentido da ciência? Ele se pergunta. Em primeiro lugar, a ciência de fato tem esse sentido pragmático, que os americanos gostam, que é o do vendedor de legumes na feira. Né? Então, essa é a primeira justificativa que ele dá. Em segundo, fala. Professor, até que quando ele está falando, né, de como funciona, sobre como funciona, né, as universidades nos Estados Unidos, ele fala que realmente lá ele diz mais ou menos que é uma transação de conhecimento em troca do dinheiro do papai, né, do dinheiro do pai, ele fala desse jeito, porque o pai que paga lá, porque lá é privado o negócio, né? Aqui não, aqui é o Estado que paga a gente. Quer dizer, na Unifap, pelo menos. Mas é isso mesmo. É bem engraçado quando ele pega esse ponto, eu acho também. Em segundo lugar, a ciência nos fornece algo que o comércio de legume não pode. Né? Então ele vai dizer, tem uma outra coisa que a ciência nos dá que não é exatamente essa coisa de comprar batata.
o métodos de pensamento, isto é, os instrumentos de uma disciplina. Os senhores retrucarão, talvez que não se trate agora de legumes, porém de meios através dos quais obter legumes. Assim seja. Então, ele está falando, segunda coisa, a ciência não só nos dá o peixe, a ciência nos ensina a pescar. Tá, mas aí a diferença eu não estou mais comprando o produto, eu estou comprando o serviço e tal. Não muda muita coisa, né? Por isso que ele fala. Ou seja, não se trata mais agora de legumes, porém de agricultura, que você está ensinando para a pessoa. Aí ele fala, assim seja. De fato, é isso mesmo. Admitamos-lo por enquanto. Felizmente, não chegamos ainda ao fim da jornada. Aí é aqui que ele vai dar um passinho um pouco além para mostrar para vocês outra coisa que a ciência nos oferece, que não é simplesmente comprar verdura na feira. Temos a possibilidade de apontar para uma terceira vantagem. A ciência contribui para a clareza, com a condição de que nós, os cientistas, de antemão a possuamos. Se assim for, poderemos dizer-lhes claramente que, diante de tal problema de valor, é possível adotar na prática esta ou aquela posição. E, para simplificar, peço que recorramos a exemplos comuns tomados de situações sociais a que temos de fazer face. Quando se adota esta ou aquela posição, será preciso, de acordo com o procedimento científico, aplicar tais ou quais meios para conduzir o projeto a bom termo. Poderá ocorrer que, em certo momento, os métodos apresentem caráter que nos obrigue a recusá-los. Ou seja, pode ser que eu tenha alguma finalidade em mente, mas se eu observar os meios que eu possuo, eu não vou conseguir atingir aquela finalidade. Isso é um problema central na discussão sobre segurança internacional, tá? O pessoal que discute segurança internacional vai tratar muito isso aqui. Os fins precisam ter meios disponíveis para se obtê-los, senão você não vai conseguir obter aqueles fins. Vou dar outro exemplo prático para vocês. Ontem eu estava vendo um vídeo sobre a guerra no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial e uma investida que os japoneses fizeram na Indonésia para tentar destruir alguns navios britânicos. Os navios britânicos não possuíam dos meios disponíveis a vencer aquela batalha naquele momento. Então, o objetivo político dos militares, comandantes daquela marinha que estava naquela posição inglesa naquele momento, não podia ser derrotar os japoneses, porque eles não iam conseguir. Os meios não estão aptos a atingir um fim político. Então, você precisa mudar o fim político. Qual era o fim político que passou a ser? Sobreviver. Então, eles dispersaram os navios, uns foram para um lado, outros foram para o outro, que era para eles não serem todos pegos no mesmo lugar ao mesmo tempo e acabar com aquele ativo de guerra, né? Aqueles navios ingleses que estavam todos ali naquele momento. Né? Recuar, é o famoso recuo estratégico que a área toma. Então, perceba que esse tipo de raciocínio ele é essencial para várias questões do tema de relações internacionais. Então, nesse sentido, qual o valor da ciência? O valor da ciência é mais do que oferecer uma resposta em particular, mas oferecer uma forma de pensar o mundo e enxergar os problemas. Qual forma é essa? A discussão de meios afins. Né? Que você pode ter determinada finalidade política, mas se você não entende dos meios necessários a obter aquela tua finalidade, você não vai conseguir obter aquela finalidade, você vai ser derrotado do ponto de vista político. Que é um exemplo prático disso recente, os americanos que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro. Né? Não é à toa que a direita está completamente dissociada da realidade nos Estados Unidos, e isso faz com que ela não consiga atingir aqueles objetivos que ela quer. Quando eles tentaram invadir o Capitólio, eles achavam que a eleição ia ser completamente revirada e ia dar-se a vitória para o Trump. Simplesmente porque eles invadiram o Capitólio e fizeram pressão política. Só que os meios deles não estavam aptos a conseguir aquele fim. Eles iam precisar de muito mais coisa para conseguir forçar a Câmara, o Legislativo americano a fraudar a eleição e dar o resultado para o Trump. Meios dos quais eles não disponiam. E como eles são naturalmente, a forma de pensar dessa direita hoje em dia é completamente fora da realidade, fora da ciência, eles não entendem que eles não conseguem atingir o resultado deles com meios que eles possuem. Se eles entendessem de ciência política, se eles entendessem de guerra, de política, de maneira mais das instituições políticas de maneira mais científica, eles adaptariam seus objetivos aos meios que eles dispõem. Mesma coisa vale para o Trump, que vive querendo fazer coisa que ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem os meios disponíveis para aquilo. Né?
essa direita tem esse problema, porque ela abandonou a ciência e ela não está nem aí mais para a realidade, ela não consegue, né, os objetivos que ela se coloca. O Habermas tem uma frase assim: se você desobedece uma regra da ciência, o resultado da sua desobediência é que você não vai atingir o objetivo que você se colocou. Porque a ciência é a gravidade. Se você acha que você vai pular de um prédio e sair voando, você não vai. Você vai cair e dar com a cara no chão. Né? E você precisa entender essa relação de meios afins. Então, esse é um valor que a ciência traz, não para uma resposta específica, mas para uma forma de pensar o mundo. Tá? Isso, aliás, vale para vocês na faculdade inteira. Quando vocês se sentirem um pouco em crise, para que serve o curso que eu estou fazendo, para que serve a universidade e tal, uma das coisas mais importantes que a gente oferece para vocês é isso, é vocês entenderem a pensar o mundo dessa maneira, a relação de meios afins, ter clareza nessa forma de pensar o mundo, de um modo geral. Tá? O raciocínio abstrato é algo muito importante que vocês aprendem tanto no ensino médio quanto, né, na universidade. Às vezes a gente fica assim no ensino médio, né? Para que eu estou estudando isso tudo de matemática, logaritmo, não sei o quê, se eu não vou usar isso para nada na vida? Mas você pode chegar a usar na vida, mas mesmo que você não use, a forma de pensar as abstrações, ela é uma forma de pensar o mundo que vai te equipar para pensar os problemas cotidianos da tua vida, do teu trabalho. Então é um pouco isso aqui que ele está recuperando, tá? Aliás, matemática não é ciência também. A gente vai entender por que não na próxima aula. Mas matemática não é ciência, no sentido estrito da palavra. Vamos lá. Poderá ocorrer que, em certo momento, os métodos apresentem um caráter que nos obriga a recusá-los. Nesse caso, será preciso escolher entre o fim e os meios inevitáveis no que esse fim exige. O fim justifica ou não justifica os meios? Isso é uma pergunta que a ciência vai colocar para você claramente. Né? Se você, de repente, para atingir os seus fins, você vai precisar de meios que seriam possivelmente injustos, dentro da tua concepção de justiça, você vai precisar fazer uma escolha. Eu vou seguir usando esses meios, porque eu acho que o fim justifica esses meios, ou eu não vou mais perseguir esse fim, porque esse fim não mais justifica os meios que estão sendo utilizados para atingi-lo. Então, é o tipo de pergunta essencial, moral, inclusive, que você só consegue colocar se você entender o pensamento científico. Se você não entender o pensamento científico, você não sabe o que é essa relação entre os meios e os fins. Então, você não consegue questionar os fins a partir dos meios, nem os meios a partir dos fins. Você não sabe qual é a relação entre uma coisa e outra. O professor só pode mostrar a necessidade da escolha, mas não pode ir além, caso se limite a seu papel de professor. E não queira transformar-se em demagogo. Né? Se o professor está tentando dar resposta a isso aqui, ele está sendo político, ele não está sendo professor. Ou pelo menos não está sendo cientista. Além disso, ele poderá demonstrar que, quando se deseja tal ou qual fim, torna-se necessário consentir em tais ou quais consequências subsidiárias que também se manifestarão, segundo mostram as lições da experiência. Então, a ciência também vai te oferecer isso. Ela vai te mostrar quais são as consequências de você atingir aquele fim que você buscou atingir. Na medida do que a ciência sabe, porque a ciência não sabe muita coisa. Ela não conseguiu ainda entender muita coisa. Né? Até onde ela consegue enxergar, ela vai te mostrar. Olha, se você conseguir fazer isso, você vai ter como resultado B, C, D e E. Que você não sabia que teria se você não tivesse conhecimento científico para te mostrar isso. Na hipótese, podem apresentar-se as mesmas dificuldades que surgem a propósito da escolha de meios. A este nível, só defrontaremos, entretanto, problemas que podem igualmente apresentar-se a qualquer técnico. Este se vê compelido, em numerosas circunstâncias, a decidir apelando para o princípio do mal menor do que do princípio do relativamente melhor. Enfim, ele vai seguir aqui, eu não quero pular um pouquinho essa parte já. Espera aí. A experiência. Não, peraí. A ciência mostrará. Aqui. A ciência mostrará que, se adotando tal posição, certa pessoa estará a serviço de tal Deus e ofendendo tal outro. Aquela coisa que eu disse para vocês, né? Quais são os meios que levarão a determinada finalidade e se oporão a outra finalidade. Então, aquela discussão que eu falei para vocês entre esquerda e direita.
quais são os meios, quais são as políticas públicas que promovem uma maior liberdade do indivíduo. Porém, ao fazê-lo, irão ofender a igualdade. Por quê? Porque vai aumentar a desigualdade se você atingir aquele objetivo usando aqueles meios. E da mesma forma contrária à outra. Né? Quais são as políticas públicas que vão levar a uma maior igualdade material entre os indivíduos, porém irão ofender ao princípio da liberdade na medida que vão proibir as pessoas de fazerem tais ou quais coisas. Né? No sistema de educação alemão, você não pode escolher aonde você quer estudar só porque você tem dinheiro. Você é obrigado a passar em processos seletivos e tal. Nos Estados Unidos, não. Se você for rico o suficiente, você estuda onde você quiser. Né? Então, um sistema de educação pública que está mais preocupado com a igualdade e a habilidade técnica, você terá um sistema de educação todo público. Isso vai impedir as pessoas de fazerem o que elas querem. No sentido de que não é porque você tem dinheiro que você consegue estudar o que você quiser. Já no sistema de educação mais parecido com o americano, você vai favorecer a liberdade das pessoas de modo contrário aos outros princípios que eu falei. Então, é um pouco isso, usando essa discussão num caso prático, tá? Então, a ciência vai mostrar a serviço de qual Deus você vai estar trabalhando e ofendendo qual outro. Por isso que eu falo para vocês que religião, política, moral, ética, tudo é a mesma coisa para o Weber, tá? Tudo é uma discussão sobre os fins. Eis que a ciência pode proporcionar, ao menos em princípio. Essa mesma obra é o que procuram realizar as disciplinas especial que se intitula Filosofia e as metodologias próprias de outras disciplinas. Enfim, deixa eu pular isso aqui que já não é... Espera aí. As opiniões que neste momento... próxima página. É a última passagem, tá? As opiniões que neste momento lhes exponho têm por base, em verdade, a condição fundamental seguinte: a vida, enquanto encerra em si mesmo o sentido, enquanto se compreende por si mesma, só conhece o combate eterno que os deuses travam entre si. Evitando a metáfora, só conhece a incompatibilidade das atitudes últimas possíveis, a impossibilidade de dirimir seus conflitos e, consequentemente, a necessidade de decidir em prol de um ou de outro. Isso aqui é a política, isso aqui é a religião, isso aqui é a moral. Né? Até que ponto um determinado princípio ético, até que ponto determinada religião está incompatível com outra religião ou com outro princípio ético, né? Onde essas coisas precisam ceder uma em prol da outra. Até que ponto um determinado político está disputando com outro político, você precisa decidir um em relação ao outro. Quanto a saber se as condições tais, vale a pena que alguém faça da ciência a sua vocação, ou a indagar se a ciência constitui por si mesma uma vocação objetivamente valiosa, impõe-se reconhecer que esse tipo de indagação implica, por sua vez, um juízo de valor, a propósito do qual não cabe manifestação em uma sala de aula. Ele está dizendo aqui, eu não posso decidir por vocês se vocês acham que a ciência é algo que vale a pena ser estudado, perseguido por si mesma. Né? Vocês têm que decidir cada um por si mesmos, isso que o Weber está falando. O máximo que ele dá é essas orientações, e são coisas que a ciência consegue fazer, né? Nessa página e nessa daqui. Quando ele vai falar dos efeitos do que o pensamento científico consegue, né? A coisa das batatas, dos legumes, a coisa de aprender a fazer agricultura para conseguir os legumes e, em terceiro lugar, entender a relação entre meios afins. São essas três coisas que a ciência consegue fazer. Se essas três coisas são valores que você entende serem valores bons para você, ou úteis para a sua vida, quem decide é cada um. Né? E úteis acima de outros valores, inclusive, porque a ciência pode te levar a conclusões que vão te mostrar, olha, isso que você quer atingir, você não vai conseguir com os meios que você tem. Portanto, você precisa abandonar esse objetivo ou reavaliá-lo, e não vai ser do jeito que você deseja ser. Isso vai te impor um problema moral, um problema ético que você vai precisar resolver. E isso é uma coisa que incomoda muita gente. Né? Não é à toa que, de novo, a direita abandonou a ciência, porque tudo que eles queriam, a ciência está mostrando que não dá certo, não funciona, ou não é do jeito que eles querem e tal. Então, eles simplesmente abandonaram a ciência e ficaram só com seus objetivos políticos. Né?
Por exemplo, as pessoas na coisa do coronavírus aqui no Brasil, muita gente achou que não, vou sair na rua, não vou pegar essa doença, eu estou imune, enfim, arrumou todo tipo de justificativa possível e imaginável para fazer aquilo que eles queriam, que era voltar a trabalhar, voltar à rua, voltar a ganhar dinheiro, poder sair, sei lá, o objetivo que seja. Mas que a ciência estava mostrando para eles, se você sair, você vai correr risco e você pode morrer. Mas as pessoas, enfim, abandonaram essa discussão sobre meios afins em prol de, sei lá o quê, cada um tem a sua escolha aí. Mas tem um custo, entendeu? A ciência tem um custo ético e moral. Você precisa dizer, olha, eu não vou fazer aquilo que eu acho que é o certo, ou aquilo que eu quero fazer, ou porque eu não vou conseguir, o meu resultado não vai ser atingido. Você precisa confrontar esse problema de alguma forma, e a ciência vai te colocar esse problema aí, que não é fácil para ninguém, né? E para algumas pessoas chega a ser impossível. Tá? É isso. Tem mais coisa no texto, mas eu já passei, foi muito da nossa hora. Gostaram do Weber? Agora que deu para dar uma entendida melhor um pouco das questões que ele se coloca. Como é que vocês estão? Estão vivos aí ou morreram já? Vivíssimos aqui. Tá bom. Deu 1h15 a aula de hoje. A próxima aula a gente vai trabalhar o Popper. Eu ainda não botei ele no coisa, eu vou botar agora e já vou botar a pergunta da próxima aula também, vocês trabalharem. Assim que acabar a aula, eu ponho lá no Classroom, para vocês baixarem o texto, lerem e responderem a questão. Espero que vocês gostem do Popper também. O Popper eu gosto mais, mas ele é mais sistemático, ele não fica dando essas viajadas que o Weber dá, só que ele é bem difícil, porque é filósofo alemão. Tudo que vocês forem ver de filosofia alemã vai dar dor de cabeça em vocês na universidade, já estou logo avisando. Mesmo os mais atuais. Luhmann, Habermas, Kant, esses caras são um horror de ler. Mas, enfim, são importantes e são muito bons. Justamente porque eles se perguntam coisas mais difíceis. Os americanos estão mais preocupados com coisas mais pragmáticas. Depois da aula do Popper, eu vou pegar um texto científico de ciência política ou de economia para a gente trabalhar um texto, uma pesquisa mesmo, né? Como é que se faz uma pesquisa, mostrar para vocês o que esse pensamento científico possibilita numa pesquisa prática, empírica, tá? Aí depois a gente vai para as outras áreas. A gente vai para o direito, a gente vai para antropologia, né? Talvez alguma coisa pós-moderna mais bizarra aí também, tipo Foucault e tal, que eu consiga trazer. São outras formas de pensar o nosso objeto, que são igualmente legítimas, tá? E necessárias. Se você ficar só na ciência, você não entende o ser humano. O ser humano não é uma máquina. O ser humano é mais que uma máquina. Então, você precisa entender as outras formas também de estudar o fenômeno, não só a científica. Fala, Johan. Professor, então, o trabalho do Kelsen vai ficar até para segunda-feira mesmo, né? A nossa próxima aula é segunda já, né, com o IED. É segunda? Não é segunda, é terça, se não me engano. Segunda-feira é outra disciplina que eu dou. É terça. Terça-feira é o Kelsen. Aí a gente vai discutir o direito lá no Kelsen. E aí na quinta-feira da semana que vem tem o Popper. Então, vocês veem que eu estou jogando muita coisa para vocês fazerem. Fiquem atentos para isso, para vocês não perderem um pouco o gás. Professor, nunca vi alguém falando assim, nenhum professor falando assim, nossa, amo estudar o Kant. Eu adoro, mas é ruim, viu? É difícil. Kant eu preciso me dedicar mais, porque é pesado, mas eu gosto. Eu gosto dos liberais, eu gosto dos filósofos liberais desse período. O Kant, ele dá a fundamentação última da ciência, é muito bom. E ele discute moral também, ele tem um livro sobre moral. Mas, enfim. Eu leio o Kant por tabela, porque eu leio os atuais eles falam do Kant, bebem no Kant. Então, você entende meio que por um processo de telefone sem fio, né? Que é o Habermas que está me explicando o Kant. Mas o Kant mesmo, eu li pouco até hoje. Não tive gás para avançar muito no texto dele puro, porque é pesado. Mas eu adoro. Enfim, espero que vocês gostem, ou pelo menos achem útil isso para atender a ciência. Vai ser importante, porque, como eu disse para vocês, ciências sociais, em certo sentido, é muito mais difícil que matemática ou que física. Porque na física, na matemática, você só precisa entender uma forma de pensar o mundo. Uma única forma, que é a forma científica, ou no caso da matemática, a lógica dedutiva. Né? Você não precisa entender outra coisa.
outra forma completamente diferente e que não tem nada a ver de pensar o teu objeto. Nas ciências sociais, não. Vocês têm várias formas diferentes de pensar o mesmo objeto e essas formas não necessariamente se comunicam. Então, dá muito mais trabalho. Você precisa quebrar a tua cabeça de várias formas diferentes para entender sobre vários ângulos diferentes a mesma coisa. Muitas vezes, vocês acabam se especializando só numa forma do que em outras, quando vocês vão fazer suas pesquisas, quem for seguir para a área acadêmica. Eu, por exemplo, só trabalho no registro mais científico. Eu não trabalho tanto no registro antropológico, nos outros. Mas é meu caminho de vida. Cada um tem o seu. E a gente tem que aprender a minimamente entender as outras formas de pensar o fenômeno. Então, a gente vai olhar o direito, a gente vai olhar a antropologia e economia, junto com a ciência política, que está mais a ver com a ciência. Tá? Semana que vem tem mais. Que terça-feira, Kelsen. É um texto curtinho do Kelsen. É aquele texto que só passou da 21 a 41? Interpretação no direito, se não me engano, né? Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Alguma coisa assim. Tem uma atividade também. Tem. Então, já procurem ler e fazer. Eu vou tentar passar toda a aula. Uma perguntinha, para vocês fazerem mesmo que vocês fizerem. Um texto e uma pergunta. Não tem uma pergunta. Às vezes eu não consigo, às vezes se eu vejo que vocês estão muito atormentados, eu dou uma pegada um pouco mais leve, mas a ideia é que eu passe toda a aula. Aí no final vocês não tem prova, não tem nada, a gente só faz somar os trabalhos e dar nota. Mas toda aula que o senhor diz é tipo na sua aula de metodologia e na aula de direito? Caraca. Vocês estão ferrados, vocês estão com 2 aulas comigo esse semestre. Beijos. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. Até mais. Obrigado.